Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Vida de Cão, onde eu falo como levar bem-estar aos cães. Vida de cão vai deixar de ser sinônimo de vida ruim, vai passar a ser sinônimo de vida boa e cheia de bem-estar. Eu sou a Alessandra Caprara e hoje eu vou falar de uma coisa um pouco nojentinha. Eu vou falar de cachorro que come cocô, num termo mais técnico, coprofagia. Pois é, coprofagia vem do grego copros, que é estrume, excremento, fagos ou fagia, comida, comer. Então, basicamente, coprofagia, comer cocô, certo? E as pessoas têm um nojo extremo disso, asco, repulsa. Existem alguns tipos de coprofagia, seres humanos também têm esse comportamento, não é só o cachorro que tem esse comportamento. E existe um dado que quase 50% dos cães desenvolvem a coprofagia ou apresentam a coprofagia, né? Porque falar desenvolve parece que é uma doença e não é bem assim. É um comportamento que ele é natural, mas ele pode ter o seu desenvolvimento, a sua expressão de forma adoecida, de forma inadequada para o bem-estar do cachorro. Mas é apenas um sinal, tá bom? Porque, na verdade, o desespero dos tutores, quando eles me contactam ou quando eles me perguntam sobre coprofagia, é se aquela atitude, se aquela ação de comer fezes pode causar algum dano para o cachorro. E, em termos gerais, não pode, não causa nenhum dano. A não ser que o cachorro ele coma as fezes mais velhas, mais envelhecidas, tá? E tem uma razão para isso. Existem 3 tipos de coprofagia. A cecotrofia, que é aquela desempenhada pelos coelhinhos, né? Pelos coelhos. Não sei se você sabe, mas o coelho ele tem necessidade fisiológica de comer as fezes secais. São fezes específicas, que elas são eliminadas quando está tudo muito silêncio, normalmente durante a noite. Elas são pastosas e ele precisa comer aquelas fezes por questões nutricionais mesmo, por questões ali que tem naquelas fezes que ele precisa. Quando você tira isso do coelho, ele adoece. Então, a cecotrofia ela é um comportamento natural desejado e desejável nos coelhos. Existe a coprofagia, que é a autocoprofagia, ou seja, quando o indivíduo ele come as próprias fezes, né? A cecotrofia é um tipo de autocoprofagia. E existe também a alocoprofagia, que é quando o animal, o indivíduo, come as fezes de outras espécies. E nos cães, tanto a autocoprofagia quanto a alocoprofagia são observáveis. Os cachorros comendo as próprias fezes, comendo as fezes de outras espécies, de outros indivíduos também. E isso, gente, é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo que não é exatamente uma doença, intrinsecamente não é uma doença. E eu vou explicar já isso, né? Porque a ideia é sempre desmistificar as coisas, porque quando a gente fica falando nos achismos ou fazendo... eu acho assim... a minha opinião é essa. O pensamento lógico, ele é uma primeira etapa da investigação. Então, primeiro eu tenho uma dúvida, eu penso naquela dúvida de uma forma lógica, né? Faço algumas analogias, tento extrapolar para outras questões, mas depois eu preciso seguir com a avaliação científica, com um estudo mais aprofundado para confirmar ou não aquela hipótese, mesmo que ela seja o mais lógica possível. E é importante isso para a gente não ficar carregando os mitos. Porque aí quando a gente pega e faz uma análise lógica, mas é lógico isso, é óbvio, né? E aí a gente não estuda aquilo, a gente está criando um mito. Por mais lógico que ele seja, ele não é comprovado, então não está correto. Agora, se não tem como comprovar aquilo, aí você segue com a lógica, mas você precisa explicar que aquilo é um raciocínio lógico e não uma coisa comprovada. É necessário fazer essas observações em relação às nossas afirmações, ainda mais quando a gente é um profissional que trabalha com cães. Nós somos, de alguma forma, né, ainda não de forma ideal, mas nós somos a referência quando se fala. Mas é engraçado, a gente é a referência
quando a gente fala aquilo que a pessoa quer escutar. E se a gente ficar afirmando aquilo e aquilo é mito, é muito complicado. Então, existem alguns mitos em relação à coprofagia que eu acho que precisam ser desmistificados para a gente poder avançar nisso, porque já basta a repulsa natural que a gente tem pelas fezes em geral. Existe todo um mal-estar ao redor das fezes, né? Isso é uma neurose humana coletiva. Eu nunca vi como o ser humano tem asco das próprias excreções e secreções. Então, se é leite materno, tá errado, é ruim, é nojento. Se é pus da ferida, é ruim, é nojento. Então, não se prende ao que é aquilo, ao que significa aquilo e ao que é aquela situação. E assim, qual o tratamento correto daquilo, né? Porque quando você junta o nojo, nossa, aí você vai complicando o negócio. Veja bem onde eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas têm muito nojo e o cachorro vai lá e come o cocô, né? A pessoa fica apavorada. E isso implica em uma série de problemas relacionados a isso, que não tem nada a ver com a coprofagia. E aí você começa a piorar aquilo que já, por si só, de alguma forma é um desvio. Quem me acompanha já deve ter escutado eu falando que quando a gente fez a domesticação dos cães, quando a gente promoveu essa domesticação, foi o ser humano que promoveu, a gente selecionou características dentro de uma sequência lá, de um conjunto de DNAs, de um genoma, que é o genoma do lobo, certo? Então a gente tem lá o genoma do lobo, e quando foi fazendo a domesticação, a gente foi pegando fragmentos daquele genoma e se apropriando daquilo em detrimento de outras características que foram deixadas de lado. E isso que causou a modificação genética entre os lobos e os cães, tá? Isso desde do primeiro animal que se aproximou do ser humano, porque ele já se aproximou porque ele era manso, e aí ele foi selecionando aqueles animais mais mansos, e isso já promove um monte de mudanças no cachorro, nesse animal, né, nesse cachorro primitivo aí. Aí quando a gente começa a separar as raças, né, a purificar as raças, a selecionar artificialmente, sistematicamente aquelas características que a gente quer, aí a gente faz essa fragmentação genética de forma muito mais intensa. E não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá para você separar uma característica. Eu quero essa característica e essa. Mas só que elas não são ligadas. Então você não consegue. Você vai, obrigatoriamente, quando você mexe aqui, você mexe em uma série de outras coisas que estão ligadas a isso, querendo ou não. E nem sempre você consegue juntar uma outra característica porque ela está junto em outro lugar, entende? Então são grupos de características que você, quando mexe, você mexe naquele grupo de características. Não tem o que fazer, não tem como mudar isso, tá? E aí, quando você tem um comportamento natural, por exemplo, o drive de caça. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é o mais fácil de ver, né? O drive de caça, ele foi super usado pelos seres humanos, em suas diversas facetas, diversos fragmentos dele. Então, o lobo, ele desempenha todo o drive de caça, do começo ao fim, desde a hora que ele vê a presa até a hora que ele disseca e come. Os cães, não. A gente foi lá e fragmentou todo esse genoma dessa cadeia, desse drive, e aí cada raça que a gente fez, que a gente construiu, ela desempenha um pedaço daquilo. E dentro desses drives, desses comportamentos naturais, muito provavelmente está a coprofagia. Não existe nenhum estudo, né? Então aqui eu estou fazendo exatamente o que eu disse, não existe nenhum estudo, mas a lógica, ela diz que os lobos muito provavelmente limpam o arredor da toca, do ambiente de descanso, para evitar infestação parasitária. Óbvio, né, gente? Consciente, mas é uma coisa evolutiva. Porque os parasitas que eles infectam os lobos, eles não são parasitas que têm uma via de infecção via ovos. Então, das espécies que infectam o lobo, não tem.
todos eles precisam de alguns dias no ambiente para eclodir e virar forma infectante, ou precisa de um intermediário. Então, o que o lobo faz? Ele pegava aquelas fezes e limpava ali em volta do ninho, certo? Ele limpa para poder remover e evitar a reinfestação, no caso de algum lobo estar doente ou não. Porque quando eles não estão doentes, eles invariavelmente defecam longe. Então, se estar defecando perto do ninho, é porque alguma coisa não está bem, entende? Então, eles vão lá e limpam, e isso é uma hipótese. Por quê? Porque faz sentido dentro do mundo do lobo, porque tem essa questão dos parasitas que eles não têm uma forma infectante na forma de ovos, e porque já se observou a coprofagia em lobos de cativeiro, tá? Em lobo de cativeiro você tem observação da coprofagia. O que não tem é uma observação desse comportamento em vida livre. Por quê? Porque é um evento raro. Então um lobo tem que estar ali mal, aí ele vai defecar perto do ninho, aí tem que ter alguém lá para ver o outro lobo comendo aquelas fezes, ou o próprio lobo, entende? Para evitar a infestação, a infecção do grupo. E isso, como provavelmente é um evento raro, ninguém nunca observou. Porque, gente, não sei se você sabe, mas observar comportamento de animais de vida livre é uma coisa complicada. Não é simples. Você tem que identificar o ninho, você tem que ficar ali no meio do mato, não pode se mexer, não pode, você entendeu? Senão você espanta os animais, é tudo muito complicado. E aí o que acontece? Eles estudaram os lobos em cativeiro, só que aí quando você põe o lobo em cativeiro, acabou, não é mais vida livre, muda tudo, tá? E ali eles observaram a coprofagia, tá bom? Então, tem essa hipótese aí da limpeza do ninho. E tem a hipótese também, aí tem o comportamento da fêmea, que também é natural, que ela come, que na verdade é alocoprofagia, né? Ela come as fezes do filhote naquele movimento de limpeza e de estimulação de defecação e urina, né? E aí ela vai ingerindo para manter o ninho limpo enquanto ela amamenta, todo esse período aí de amamentação e tudo, aí faz parte do cuidado materno. Então a gente tem esses eventos de coprofagia de forma natural, tanto na espécie canina quanto em outras espécies, como eu já falei do coelho. E, Alessandra, tá, mas pra que, né, ficar falando de cocô, droga? Não quero escutar isso. É porque, gente, por causa justamente desse fato das pessoas terem nojo, isso é mais um motivo de rompimento de relação. Quem me acompanha também sabe, que eu já falei em outros vídeos, que existem diversos motivos para romper relação. 49% dos cães, num estudo que foi feito na Europa, 49% dos cães eram devolvidos ao abrigo por problemas de comportamento, e coprofagia está dentro desses problemas de comportamento. Então até tem um outro estudo que foi feito só com coprofagia, onde 12% dos cães de um abrigo apresentavam coprofagia, e metade deles, aí eles eram adotados, e metade deles voltava por causa do fato da coprofagia em si. Então a coprofagia também é uma razão de devolução, abandono, até mesmo eutanásia. Então eu li um trabalho, e antes de fazer conteúdo para vocês, eu dou uma lidinha para ver se não tem nada mais novo, né, mais atual. Eu gosto de me atualizar bastante. E eu tava lendo isso hoje, e eu nunca tinha lido isso, eu nunca tinha imaginado e nem pensado na hipótese, porque assim, eu já pensei na hipótese das pessoas eutanasiarem cachorro por causa de agressividade, e assim, você olha isso e fala, bom, as pessoas ficam com medo e tudo, não justificando, nem um pouco. Mas eu nunca tinha nem imaginado a hipótese de uma pessoa fazer eutanásia no cachorro por causa de coprofagia. Entende? Então, é um motivo muito forte para rompimento de relação. Por isso que o trabalho da educação, o trabalho do profissional no sentido de educar, é muito importante nesse caso. Porque, por mais que você não vai acabar com o nojo da pessoa de cocô, pelo menos você vai falar para ela assim, olha, a chance que você tem de pegar um cachorro que tem coprofagia, né, que desempenha coprofagia, é de quase 50%. Então você precisa rever se você quer um cachorro. Porque imagina só, essa pessoa pega e fica tipo fazendo loteria, né, com os cachorros. Ela pega e come cocô, não quero mais, então eutanasia. Então eu pego o outro, sabe? Tipo, não gostei dessa cor, não gostei dessa cor. Então se é um bicho que tem 50% de chance de ter aquele comportamento que a pessoa tem asco, reveja.
o caso, né? Reveja ter um cachorro. Eu acho melhor, porque é um risco muito grande que o cachorro está correndo, não a pessoa. Porque, né, coprofagia não faz mal para ninguém, né? Bom, então, eu falei lá no começo que eu ia dizer qual era o problema, então, em relação à coprofagia, né? Ele é um comportamento natural, coprofagia é um comportamento natural, muito provavelmente até a monoespecífica, né? Porque a mãe come o cocô dos filhotes, tem aquela hipótese lá que os lobos comem as fezes para não infectar os outros membros do grupo, para não deixar a circulação daqueles parasitas ali. Então, a coprofagia é como um comportamento natural. Mas, assim como a gente pode ter um animal que se lambe até se machucar, quando um cachorro se lambe até se machucar, eu falo que lamber-se é uma doença? Não, né? Eu não falo que se lamber é uma doença. Eu falo que o cachorro está com um desequilíbrio, ele está com algum problema que leva ao aumento e à retirada daquele comportamento natural de lamber do seu contexto. Então, lamber-se tem um contexto. Quando o cachorro está fazendo aquilo exageradamente e fora de contexto, eu estou com um distúrbio que leva ao aumento daquele comportamento natural e a retirar o comportamento natural do contexto. Porque, normalmente, o comportamento natural, ele gera prazer. Satisfazer um comportamento natural, desempenhar um comportamento natural, traz prazer. Senão, evolutivamente, ele não ia ali nem ficar. Não ia. Não tem razão, né, de uma coisa que não traz nenhum benefício permanecer numa espécie como comportamento se ele não gera algum tipo de benefício ali dentro daquela espécie. Então, o prazer é um dos benefícios que o animal tem para se comportar de uma certa forma. Então, aquele comportamento gera prazer. Lamber-se gera prazer. Então, quando eu tenho algum distúrbio nesses eixos de prazer, de necessidade e tal, aí eu tenho excesso. A mesma coisa para a coprofagia. A coprofagia é um comportamento natural. Dentro da espécie lupina, lá dentro do lobo, Canis lupus, eu tenho uma função para a coprofagia. Quando eu tiro o Canis lupus da natureza e coloco ele perto de mim, ser humano, eu retiro a necessidade da coprofagia. Porque hoje eles precisam comer cocô para controlar parasita, por exemplo? Não. Se bobear, não precisa nem lamber o filhote, né? Porque o ser humano vai lá e faz tudo. E aí você vai tirando o contexto das coisas, mas as coisas continuam lá. Elas não somem, lembra? Não desaparece, gente, não adianta. Então, eu vou lá e tiro aquilo do contexto. E quando eu tiro aquilo do contexto, ou eu reduzo aquela necessidade, mas eu selecionei o cachorro com aquela característica, então vamos lá. Primeiro ponto, eu tirei o cachorro do contexto dele natural, certo? E ele tem lá um genoma, lembra? Um genoma completo, ele era um lobo, ele tem um genoma completo. Dentro do genoma tem os comportamentos. Gente, grosso modo, tá? Tem os comportamentos. Aí quando eu fui fragmentando, selecionando raça, eu peguei uma raça que, tem lá o comportamento coprofágico. Pronto, ficou lá, marcado. E aí vocês falam qual que é a raça? Né? O Shih Tzu, ele normalmente tem essa coprofagia exacerbada em relação às outras raças. Acontece mais no Shih Tzu mesmo. É o exemplo, né? E como que eu poderia fazer? Remover todos os indivíduos que têm a coprofagia da reprodução. Isso é um ponto. Eu vou tirando e aí vejo o que sobra, né? Será que aquilo está ligado realmente a alguma característica bem importante para o Shih Tzu? O importante é tirar da reprodução, tá? E tem uma outra questão. Por que tirar da reprodução, gente? Porque a coprofagia, foram feitos alguns trabalhos, né, em relação a isso, e a coprofagia mostrou que ela está ligada ao fator de aprendizado. É muito forte o fator de aprendizado. Quer dizer que o cachorro aprende do zero? Não. Quer dizer que ele tem a predisposição e se ele está perto de alguém que faz, ele muito provavelmente vai aprender a fazer. Na verdade, dentro de tudo que eu li, essa é a única certeza. Porque aí tem um trabalho que vai lá e fala que cães castrados aumenta muito tá com essa onda, né?
Nossa, o castrado aumenta. Só que tem um detalhe. Para quem não assistiu a aula de castração, um detalhe que é um viés que está tendo em vários trabalhos sobre castração e comportamento. As pessoas lidam com a castração como se ela fosse a tábua de salvação para problemas de comportamento, inclusive com a coprofagia. Tudo. Então o cachorro tem problema de comportamento, castra para resolver. E aí você cria um viés de análise. Como você vai analisar esse dado de cães castrados, sendo cães que têm mais ou menos o comportamento que você está avaliando, se as pessoas castram para resolver o comportamento? E castração, deixa eu contar, não resolve. Né? Mas aí assiste outro vídeo lá, não vou falar sobre isso aqui. Mas o ponto é, não dá para falar que cães castrados têm uma maior incidência de coprofagia se você não retira esse viés do trabalho. Precisa tirar o viés, tá? E aí não estão tirando e tá nesse viés. Então tudo que você fala, castrar aumenta o problema de comportamento. E não, tem que ver direitinho como foi feito o trabalho, como foi feita a análise estatística ali, para ver se tirou esse viés ali, tá bom? Como tira o viés? Pergunta, foi castrado por quê? Por problema de comportamento? Tá fora. Tá fora do trabalho. Não pode estar no trabalho. E além disso, que a gente selecionou a raça, e por que selecionamos a raça? Acabamos selecionando alguns comportamentos fragmentados e retirados do seu contexto. A gente também tem fatores da nossa forma de vida que podem influenciar no aumento da manifestação da coprofagia, que são as questões do estresse, de fatores estressores. Então, os fatores estressores podem levar o cachorro a aumentar a coprofagia. O fator estressor, ele pode levar o cachorro a aumentar, a manifestar a compulsão. Então, o cachorro tem lá a predisposição à compulsão, aí ele tem o fator estressor, pronto, deflagrou a compulsão. E aí, como que ele manifesta a compulsão? Comendo cocô, compulsivamente. Então, percebe? Não é um problema em si, mas se torna um problema dentro de um contexto, que é o nosso contexto doméstico, domesticado, domiciliado. Mas aí você fala, domiciliado, Alessandra, isso para autocoprofagia. Mas a alocoprofagia, que é comer o cocô de outros indivíduos ou outras espécies, é natural também, porque inclusive os cães comem como forma de nutrição. Os lobos também, de outras espécies carnívoras, espécies herbívoras. Eles amam comer um cocô fresquinho de outras espécies. E isso não dá pra tirar, gente. Não dá. Eu tenho uma história que eu amo contar essa história porque ela é nojenta e muito engraçada. Eu, pelo menos, acho muita graça. Eu ri, né? Porque o que eu ia fazer? Chorar? A vontade era chorar. E note-se que eu estava grávida neste momento, então isso foi um agravante pro caso. Porque eu normalmente não sou uma pessoa muito nojenta, sabe? Tipo, ter nojinho de tudo, não tem. Mas eu estava grávida. Gente, foi um horror. Eu adestrava uma cachorra, um golden, e ela... a gente passeava, era um condomínio de luxo, tá? Não era um lugar, assim, que tinha sujeira para todo canto. Porque tem gente que adestra cães ali no centro de São Paulo. Eu não sei em outras cidades. Eu morei em Osasco. Vivi ali em São Paulo, né, na grande São Paulo ali, e ali nos centros tem bastante morador de rua e as pessoas usam a área externa como banheiro, não tem o que fazer, tá? E aí já vi relato da pessoa tá passeando um cachorro, ela ir lá e querer comer fezes humanas, e a pessoa tá. Não é esse o caso, porque eu tava dentro de um condomínio de luxo, né, as pessoas acho que não defecam lá fora, mas lá tem vida silvestre, uma fauna um pouco tímida, mas tem. E eu estava passeando com a cachorra e tinha um terreno vazio, né, só com capim, e eu entrei lá para ela mandar um pouquinho ali. A gente entrou ali, sei lá por quê, na verdade, né, eu devo ter visto alguma coisa que me chamou a atenção. Eu fui dar um rolê ali dentro do terreno. Aí ela muito mansa, cachorra, muito boazinha, já adestrava ela há muito tempo. E eu estava com ela segurando a guia e ela baixou. Eu passei e eu vi um beija-flor morto. E tudo bem, passei pelo beija-flor. E aí ela pegou e deu um bote no chão. Falei, ela pegou o beija-flor. Achei que ela tivesse pego, porque o cachorro come carniça, né? Tô ligada nisso já também.
Fui lá, abaixei. E foi uma luta, gente. Uma luta. Ela é muito mansa, aquela cachorra. Mas ela travou o dente. E eu enfiava o dedo assim no dente carniceiro. E tentava abrir a boca dela. Apertei o sol da boca porque ela tinha pego o beija-flor, gente. Eu não ia deixar ela comer aquele beija-flor. Porque ela ia ficar com um hálito ruim depois, né? Aí a tutora poderia reclamar e tudo. E aí eu fui abrir a boca dela com força, assim, pra poder tirar. E quando eu cheguei na língua, assim, eu senti uma coisa macia e continuei. Quando eu tirei, gente, era cocô. De sei lá o que, talvez gambá. Mas fedia muito, muito. E aí, quando eu vi que era cocô, eu consegui tirar da boca dela. Minha mão já tava toda melecada mesmo, né? Então eu fui, tirei tudo, joguei no chão. Quando eu joguei no chão, ela pegou de novo. Eu não consegui segurar. Pra vocês verem a ânsia. E ela não era uma cachorra bem alimentada, que morava numa casa grande, tinha atividade, nada daqueles mitos que o cachorro tá ruim nutricionalmente, passa fome, nada disso. Comia várias vezes ao dia, tava até bem acima do peso, sabe? Adestrada, fazia aula 2 vezes por semana, a tutora dela, sabe? Então assim, um cachorro bem cuidado mesmo, bem cuidado. E ela, loucura, ela não me mordeu porque ela realmente não era de morder, mas ela lutou bravamente comigo por aquele cocô de alguma coisa lá, que talvez gambá ou gato, mas eu acho que era gambá. E ela pegou de novo, e aí, vocês imaginam, no fim, gente, minhas mãos estavam todas sujas de porcaria de gambá. E ela com os dentes tudo preto, nossa, olha, eu consegui joguei longe o resto que sobrou, porque o resto ela engoliu. E beleza, partimos pra casa dela. E eu segurando a guia e falando, guia agora, vou ter que lavar essa guia, era minha guia. Onde eu ia pôr? Eu só ficava assim, onde eu vou pôr essa guia, gente? Tava toda melecada de cocô. E aí, de repente, eu tava andando, tocou o telefone. E aí, eu fui atender o telefone, aí melequei o telefone. E como que você fala no telefone? Alô? Porque meu filho tava em casa, minha filha tava na minha barriga. Meu filho tava em casa e eu tinha que atender, porque de repente é uma emergência, né? Nossa, foi uma cena. E isso me mostrou, mais que tudo, né? Porque eu já sabia disso, mas são coisas que vão mostrando pra você que realmente não tem jeito. O cocô de outra espécie, pro cão, é uma coisa muito atrativa. E eu já vi isso várias vezes aqui com os meus cães também, com cocô de vaca, de galinha. Então é muito atrativo. Essa alocoprofagia é uma coisa que não tem o que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que impedir que o cachorro tenha acesso àquele negócio. Então é caixa de gato, você tem gato e cachorro, a caixa do gato tem que ficar no alto, não tem o que fazer. Assume, entende? Ou tira, porque aí a pessoa fica assim, dando murro na ponta da faca, fica querendo que uma coisa que não vai acontecer, aconteça. E aí começa a se frustrar com aquilo, e aí rompe a relação. Então é melhor assumir, aprender, entender que aquilo é natural, que aquilo vai acontecer, e o cachorro gosta muito, e impedir que ele faça, de forma física mesmo, não deixar. Porque se você tenta fazer igual eu fiz, né, a luta ali, então pegou, agora a gente luta, então veja bem, da próxima vez que aquela cachorra fosse comer um cocô perto de mim, eu não ia conseguir pegar ela é capaz dela fugir de mim, ela ia segurar muito mais a boca, é capaz dela me morder acho que não, né, gente? Mas assim, é capaz do cachorro morder você, dependendo do temperamento dele. Então, o cão, ele vira um as para a disputa daquele negócio que é muito valioso para ele. É muito valioso. Põe isso na cabeça. Cocô de outra espécie do cachorro é muito valioso para um cachorro que tem o comportamento de comer o cocô. E aí a gente entra no que o tutor faz para piorar tudo. É disputar cocô com o cachorro. Tem tutor que disputa. Então o que o tutor faz? Quando o cachorro dá o sinal que ele vai fazer cocô, o tutor já se coloca na espreita para arrancar o cocô do cachorro. Não deixar ele comer. Ele quer distrair o cachorro e enganar ele, entendeu? Ah, peguei. Só que o cachorro, gente, veja bem, ele vai ser o mestre, sabe? Então você, sabe aqueles filmes de máquina, de coisa inteligente? Qual filme que tem um filme que é um robô, e o robô vai entendendo o padrão de comportamento humano, e ele vai aprendendo, e cada vez que ele vai fazendo aquilo, ele vai aprendendo cada vez mais a revidar. Então o ser humano tenta destruir e ele aprende como se defender e como atacar
a partir daquela informação que ele pegou do humano tentando destruir, entendeu? É assim a inteligência do cachorro. Você vai desenvolvendo algumas habilidades para tirar aquele cocô dele, mas como o cocô é muito valioso, tem muito valor pro cachorro, ele vai desenvolvendo esquemas para burlar você, para conseguir mais que você. O cachorro é muito inteligente, gente. E, sabe, é tudo uma questão de estímulo e resposta. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e fica, tira o cocô do cachorro, tira o cocô do cachorro. Aí teve um caso aí que me contaram uma vez, nem lembro onde foi, que o cachorro, ele fazia cocô girando e comendo direto da fonte para a pessoa não conseguir pegar. Entende? Então isso prejudica muito o processo todo. Não pode. É por isso que eu estou falando que o profissional ele precisa explicar as coisas pro tutor. E isso rompe a relação. E aí a chance daquele animal ser abandonado é enorme, ser devolvido, ser abandonado dentro de casa, a pessoa fica com nojo, né? Então é importante a gente não deixar que isso aconteça. E se aconteceu, aí é difícil reverter. Porque é aquilo, né? Uma necessidade natural satisfeita é um prazer enorme. Ele encontrou ali a vida, entendeu? E aí você fala, então, Alessandro, o que faz... O que é? Você falou de fator estressor, mas então o que faz, o que nós fazemos que piora o que o cachorro, a coprofagia? Então, é relativo. Porque não é uma questão assim, olha, isso é um fator estressor. Porque tem vários trabalhos falando que barulho é fator estressor para o cachorro. Mas o cachorro tem fobia a barulho. Se ele não tem, não é. E aí é sempre o binômio. O que vai determinar? É o binômio humano-cão, na maior parte das vezes. Porque, veja bem, se eu tenho um cachorro que ele tem aversão a toque, então ele tem sensibilidade alta a toque, e eu coloco ele numa família sinestésica, que tem criança, e criança, gente, precisa mexer, pegar e apertar. Eu vou ter um cachorro estressado ali. Aí, se ele tem a predisposição a comer cocô, a fazer coprofagia, ele vai fazer de forma mais intensa, provavelmente. O estresse vai aumentar essa questão. A ansiedade, na verdade, vai aumentar essa questão. Né? Então, o que a gente tem que avaliar é o binômio cão-humano. Não existe assim, isso faz com que o cachorro tenha. Uma coisa que eu posso dizer que faz... Mas aí também tem um viezinho aí. Mas uma coisa que eu posso dizer que é quase 100% que pode fazer é a atenção. Se você deixa o cachorro isolado num canto e ele tem a predisposição a comer cocô, é capaz dele desenvolver esse comportamento de forma mais intensa. Porque o afastamento, né? Lembra, a proximidade humana lembra, né? Eu falo lembra como se vocês tivessem... Mas assim, eu já falei em outros conteúdos que a proximidade humana é vital para o cachorro. A gente selecionou cães para isso. Então, se você afasta o cachorro de você e deixa ele isolado da presença humana, se ele tem predisposição, é mais fácil que ele desenvolva isso de forma mais intensa, por causa do estresse ligado à separação entre humano e cachorro, que é uma coisa que tem que ser feita, né? O cão ele precisa da presença humana, mas aí não é presença humana agarrar, beijar, nada disso. Porque mesmo o cachorro que ele não tem tanta necessidade de toque, porque existem cães, gente, que não tem necessidade de toque. Na verdade, tem os que têm fobia a toque, por uma série de questões, e tem os que não gostam de toque. Tem algumas raças, algumas linhagens que não gostam de toque. Mas ele quer atenção, ele quer ficar próximo do ser humano, mesmo assim. É que não quer aquela coisa peguenta, né, que a gente tem. Mas ele quer a presença humana, certo? Então, isso pode ser um fator estressor, porque todos os cachorros, pelo fato de serem cães, terem sido domesticados por nós, selecionados por nós, eles têm uma necessidade vital da presença humana e da proximidade com seres humanos, tá? E até mesmo as fezes humanas, né, que eu até falei um tempinho atrás no vídeo, foi feito um trabalho no Zimbábue que mostrou que cães, nas proximidades humanas, eles têm acesso às fezes humanas e se alimentam delas, e tem score corporal maravilhoso, são animais saudáveis e no peso certo. Então, a alocoprofagia é uma coisa natural mesmo, faz parte da dieta. Então, eu fiz uma compilação aqui de alguns mitos, tá? Não é que são mitos, é que são coisas que ainda não foram comprovadas, e algumas que já foram comprovadas que não têm ligação, tá bom? Eu vou ler, porque algumas eu não quero esquecer de nada. Então, por exemplo, em questão de habitação, em questão de manejo habitacional, né, de abrigo,
Superpopulação, falta de higiene, como 2 fatores ligados a isso. Mas lembra que eu falei do abrigo? Não que o abrigo tenha falta de higiene, mas normalmente tem superpopulação. Porque qualquer quadrado para cachorro já é uma superpopulação, ele não tem espaço ali para desempenhar a vida dele, né? Então, o cão que ele está dentro de uma baia já pode ser considerado uma superpopulação. E só 12% dos cães apresentavam coprofagia. Então, essa informação ela não foi comprovada. Não necessariamente um cachorro que está superpopulacionado ali, ele vai comer cocô, tá? Agora, a falta de higiene também não. Então, não está ligado a isso, necessariamente. Outro ponto são os fatores alimentares. Fome extrema, dá só uma refeição por dia, deficiência nutricional. Os cães que têm coprofagia, eles são bem alimentados. Então, não tem ligação estatística de fome com coprofagia. Não é uma causa. E é uma das coisas mais faladas que está com deficiência nutricional e não tem ligação. É aquilo, né? O que tem fome pode ter coprofagia, mas não por causa da fome. É por causa da coprofagia, porque quem não tem fome também tem coprofagia. E outros falam de fatores de estresse adicionados. Então, que a gente falou da ansiedade e tudo. E isso parece estar levemente ligado à piora, não ao aparecimento. Não é condicionante, entende? É que piora. É igual assim eu falar que condiciona. Lamber condiciona, sabe? Então, lambedura... O ato de lamber é condicionado pelo estresse. Não. Ela é piorado pelo estresse. Então, o estresse ele tem sido mostrado como um fator predisponente, de forma leve. Por isso eu falo a nossa função, de novo, né? Pela 50ª vez só nesse vídeo. A função do profissional é justamente remover esses mitos e ir direto ao ponto. O cachorro come cocô mesmo. A gente precisa evitar que isso seja um fator predisponente ao abandono daquele cachorro em casa ou na rua, ou devolução no abrigo, porque esse rompimento também causa estresse no cachorro, e ajudar o tutor a não piorar o quadro. Ah, Alessandra, mas o que faz então para evitar a coprofagia? É aquilo, né? Aí você entra no treinamento, você pode contracondicionar, só que aquilo... O que você vai usar para contracondicionar, eu não vou explicar contracondicionamento aqui. O objetivo desse vídeo era esclarecer em relação à coprofagia para uma forma de não piorar o quadro, porque o treinamento ele vai depender de uma seleção correta de petisco, nem é petisco, sabe? De recompensa, tem que ter a recompensa correta, você tem que alinhar uma série de coisas, mas uma coisa que eu garanto se a pessoa melhorar o manejo geral do cachorro, tirar os fatores estressores, com certeza vai ter uma melhora do quadro. Porque se aquele cachorro tem atividade constante, é menor a chance dele ficar inclinado a desempenhar um comportamento que vai perdendo a importância dentro do conjunto de coisas que ele tem para fazer, entendeu? Então, se ele tem uma brincadeira legal, isso é contracondicionar. Se, por exemplo, você acha uma coisa que recompensa muito, muito mais do que o cocô, e aí você consegue fazer com que o cachorro preste atenção a isso, aí você consegue tirar o foco dele do cocô. Entende? Então, quando a gente pega aí, alinha todo o manejo e ainda insere um treinamento, a chance de resolver é grande. Então, é essa a minha indicação normalmente, né? E aí eu vou alinhando todos os pontos. Aí vai depender de uma série de coisas, vai depender da rotina do cachorro, de como que é essa coprofagia, do quanto o tutor, as atitudes do tutor já prejudicaram. E você pergunta assim, e os medicamentos? Nenhum deles, assim, mostra eficácia, sabe? Assim, você fala, nossa, resolve. Você tem que ficar dando aquele medicamento, vez ou outra não resolve. Então a eficácia também não é tão grande assim. O que você tem que fazer sempre é aquilo, né? Eu não substituo correção de manejo por nenhum milagre. Dar um comprimido não resolve o bem-estar do cachorro. Bem-estar não tem uma pílula de bem-estar. Então, se não tem pílula de bem-estar, a pílula é a última coisa que eu vou falar. Primeiro vai corrigir manejo, vai garantir o bem-estar desse animal, vai explicar para o tutor que aquilo não vai matar o cachorro, que aquilo é ele, né? São as necessidades dele, na verdade. Então, você não quer que seu cachorro coma cocô.
Então é por isso que a gente vai fazer isso, porque na verdade para o cachorro em si não tem grandes problemas se você limpa a sua casa frequentemente, né? Se seu cachorro não fica pisoteando a porcaria dele. Então, primeiro, correção de manejo. É sempre assim. Corrige todo o manejo, depois que o cachorro tá com bem-estar garantido, aí a gente entra com a perfumaria. Porque você dá um comprimido pro cachorro, é uma perfumaria. Não é a ação principal. Vamos primeiro pela base. Essa é a minha conduta profissional. Tá bom? E era isso que eu tinha pra dizer. Fala pro seu cliente não disputar cocô com o cachorro, por favor. Senão ele vai piorar a situação. E vamos todos aí entender os cães como seres diferentes, aceitar os cães como seres diferentes, porque isso, sabe o que é isso, gente? Isso é amor. Gostar do que é igual não é desafiador. Então, gostar do que é diferente, aceitar, respeitar o que é diferente é amor. Tá bom? Até a próxima.